Olá para você que acompanha a programação da TV e da Rádio Câmara Bauru. Nós abrimos agora mais uma edição do programa Espaço Aberto. Eu sou Lidiane Oliveira e aqui nos trabalhos técnicos comigo, Carol Garcia pela Rádio Câmara e Rafael Maroubo pela TV Câmara. O nosso convidado é o Bruno Braga, ele que é especialista em marketing, tem experiência há mais de 13 anos na área de comunicação e consultor de marketing para micro e pequenas empresas. Bruno, eu queria te agradecer pela presença aqui conosco. Imagina, o prazer é todo meu. Começar a falar sobre um número que foi divulgado nessa semana, bem atualizado inclusive, sobre a inadimplência das empresas, que apesar de ter um aumento todo ano em função do cenário de crise econômica, esse aumento está desacelerando. Então nós tivemos um aumento de 5% em 2016, mas em 2015 esse aumento foi de 12%. Segundo os especialistas, a tendência é que esse cenário de negativação das empresas desacelere nos próximos meses. O empresário que acabou deixando de lado o investimento em comunicação e marketing ao longo desses últimos anos, já é o momento dele começar a pensar novamente nesse investimento? Claro, eu acho que assim, primeiro que para a gente meio que ter um norteamento, né? Nunca no empreendedorismo é totalmente vital e importante, né, para os negócios a propaganda, a publicidade e, claro, o marketing. No ano passado nós tivemos uma recessão da macroeconomia, né, muito forte, impactando demais as micro e pequenas empresas. Uma vez que muitas pessoas que estavam trabalhando em empresas privadas saíram e foram criaram negócios próprios, né? Nós tivemos um aumento de novos negócios, de pessoas que passaram para o empreendedorismo. Isso houve um crescimento muito grande, porém pouco com norteamento de estratégias, de posicionamento, de modelo e gestão de negócios. Então, sim, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o ano de 2017 é um ano que ainda assim é uma incógnita muito para os negócios, porém no varejo como um todo nós já sentimos um aumento de procura, uma mudança um pouquinho no conceito do que vem por aí, mudança de governo e tudo isso obviamente vai impactar nos negócios. E muitos dos empreendedores estão otimistas que seja um 2017 diferente do que foi em 2016. Então eu acredito sim que sempre a publicidade, sempre a propaganda e o marketing muito bem elaborado e estruturado, ele deva sim sempre se preocupar e ter um recurso para fazer investimento. Uma coisa que é um tanto quanto fica em dúvidas para os empreendedores é que colocar na propaganda e a publicidade como um custo. Na verdade, isso é um investimento que a empresa vai fazer, né? Para divulgar o seu produto, para divulgar o seu serviço. Então, nunca pensar como isso um custo para a empresa em si, e sim um investimento. Porque, afinal de contas, a propaganda sempre será vital para qualquer negócio e qualquer serviço, não é? E a grande conduta, né? O grande erro do empresário no momento de crise econômica é justamente suspender os investimentos na área de comunicação, marketing, etc. No momento em que ele deveria justamente fazer o contrário, né? Que é fortalecer a identidade da marca. Exatamente. Muitas das empresas acabam enxugando. O departamento de marketing, publicidade e propaganda é o primeiro que acaba nos cortes da empresa, né? E é um momento justamente nessa recessão econômica onde que as empresas precisam ter um posicionamento mais agressivo, não é? Mostrando o seu produto, mostrando o seu serviço, e aí sim é onde entram as propagandas bem estruturadas, não é? No marketing hoje mudou uma série de condutas a respeito do que se é a propaganda, do que é a publicidade em si. Inclusive, recentemente, Philip Kotler lançou um novo livro, que é o Marketing 4.0, do tradicional ao digital, que eu acho que esse é um dos focos legais para a gente abordar e assim, ter um pouquinho do entendimento de como está mudando, né? A série de consumo, a procura por serviços e as marcas, os posicionamentos. Quer dizer, o consumidor hoje está muito mais exigente, ele é muito mais
impactado facilmente pelas marcas, porque nós temos uma diversidade de canais de comunicação e onde jorram a publicidade, né? Porém, poucas empresas sabem se comportar nesses canais de comunicação, sabendo a conversa e como a abordagem seja eficiente. Muitas empresas ainda não sabem muito bem se posicionar nos canais digitais, nas plataformas das redes sociais, que é o que grande parte dos consumidores estão, e é um gargalo, é um gap dos micros e pequenos empreendedores. Então, esse sim é um gap, e seria um assunto até legal de abordar, é o posicionamento digital, que as empresas hoje devem seguir. Nós tivemos o advento da internet, isso é uma realidade. As empresas têm que saber se comportar nesses ambientes digitais de tal forma que, com certeza, vão ter um retorno interessante, ou não sabendo fazer esse posicionamento, né? Então, uma série de mudanças que estão acontecendo do consumo, os consumidores mais exigentes, marcas tendo que se posicionar melhor, e principalmente nessas plataformas digitais, né? Então, esse sim é um investimento legal, essa é uma propaganda que eu poderia dar como a primeira dica. Trate de saber ter um posicionamento estratégico em ambientes digitais. Que tipo de investimento e de trabalho, de atividades contempla o marketing digital? Olha, Lidiane, das redes sociais, claro, né? Então, até um artigo que eu escrevi recentemente, que é Digital First. Eu acho que assim, as empresas que qualquer micro ou pequeno empreendedor, ou qualquer empresa que se preze hoje tem que ter uma conta no Facebook ou nas redes sociais como um todo. E eu falo Facebook porque, inclusive, é fonte do próprio Face no Brasil, de 10 usuários brasileiros que estão na internet, e 8 estão no Facebook, né? Então, o Facebook é uma plataforma de publicidade, de marketing muito grande hoje, não é? Só que as pessoas, as empresas ainda não, no Brasil principalmente, não estão sabendo se adequar de acordo com esse público que se frequenta na internet, nas redes sociais. Bom, primeiro, uma presença digital com recorrência e frequência, né? As empresas têm que imaginar que, olha, Facebook, eu vou fazer um post patrocinado para 18 a 35 anos, homens e mulheres, ok, tá tudo bem. Não é assim que funciona o marketing digital, né? No marketing, no inbound marketing, que é o marketing de conteúdo, hoje a gente mudou uma série de conceitos. Um deles por exemplo, de você achar, olha, vou conversar o público, o alvo, né? O target, famoso target, que é o público-alvo das empresas. Isso mudou muito. Mudou justamente com essa mudança da geração dos millennials, da geração de consumo da internet, das redes sociais, de como se conversar com esse público. E hoje nós temos no marketing de conteúdo, o inbound marketing, que eu te comentei há pouco, a definição da persona, né? Hoje o público-alvo é muito mais definido do que você taxar como homem, mulheres que consomem produto A ou produto B, né? A definição de persona para uma empresa, por exemplo, nós poderíamos colocar a Lidiane, de 25 a 35 anos, consome uma roupa mais social, quer dizer, nós sabemos quem é esse consumidor, ele é muito bem definido, né? Então é a partir dali que a empresa tem que se posicionar o seu produto, né? E claro, saber a abordagem correta, a conversa de acordo com esse consumidor, né? Não é somente você colocar preços e a propaganda agressiva em si. As pessoas hoje não querem só apenas visualizarem na sua timeline ou nas redes sociais, ou enfim, qualquer canal de comunicação que seja, preços e ofertas de liquidação. Isso já se passou muito tempo, né? As pessoas, elas se envolvem mais com as marcas, elas têm uma afinidade com aquela marca, com aquele serviço, e a propaganda só por si só, quer dizer, de passar preço e passar o que se faz, isso é pouco. Mudou muito esse conceito de como se comunicam, né? O consumidor com a empresa, com o produto e com os serviços, né? E a gente avançando um pouco nessa questão das redes sociais, a internet, né, as mídias sociais, as mídias de relacionamento não deixam de ser também uma grande base, um grande banco de dados.
Muito bem. Para as empresas, né, Exatamente. Um outro gap que as empresas têm é justamente a gestão do banco de dados, né? No marketing de relacionamento, que também é uma vertente onde se conversa com esse público, quer dizer, o possível cliente, o prospect que pensa em consumir o seu produto ou serviço, e claro, esse público que acaba fazendo o primeiro contato, o consumidor, possível consumidor, que houve uma conversa na internet, enfim, como a empresa tem que ter essa comunicação, justamente sabendo primeiro os clientes atuais que essa empresa já possui, né? Quer dizer, em algum CRM, em algum banco de dados definido, saber como conversar e fidelizar esse cliente. E sim, as redes sociais, elas passam métricas e informações muito grandes para esse banco de dados, né? Nós sabemos a localidade, nós sabemos quem são essas pessoas e justamente saber criar materiais ricos, né, com informativos, com conteúdos engajadores para esse público. Isso é muito importante e, claro, ter uma presença digital forte, sempre pensando na internet. Nós temos que ter frequência e recorrência e, claro, criando informações, criando produtos com conteúdos engajadores para esse público definido. Já que a gente está falando em conceitos e falamos agora do conceito de marketing digital, eu gostaria que você nos explicasse, aliás, só reforçando que nós estamos conversando com o Bruno Braga, ele que é consultor, especialista em marketing para micro e pequenas empresas. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes e telespectadores os conceitos de empreendedorismo e o tal do branding, que todo mundo fala do branding, ninguém sabe o que significa. Legal, vamos lá. Bom, branding é um conceito americano que, claro, o marketing todo, ele é gerido e construído a ideia do que é o marketing, do que é a propaganda em si. E branding, na verdade, é a gestão da marca, é a construção de uma marca, né? E quando nós falamos do empreendedorismo para gerar uma marca, construir uma marca, aí sim são passos grandes que têm que ser percorridos, não é? Bom, vamos lá. O empreendedorismo são pessoas que começam um negócio, que entram na informalidade ou que acabam construindo um tipo de serviço. E o branding como você vai fazer, né, construir essa comunicação, construir esse tipo de serviço, identificando a sua marca, tendo a publicidade, quando nós falamos nesse sentido do branding, né? Justamente o que nós já estamos conversando, quer dizer, é a comunicação correta com o seu público consumidor, é como a marca vai se posicionar, né? Nós tivemos um case recentemente, até ligado a esse assunto, da catuaba selvagem, não é? Onde um youtuber colocou na internet, num supermercado, onde tinha fragmentos na garrafa, onde que, segundo esse youtuber, colocou como fosse sujeira, alguma coisa do tipo. Isso viralizou, né? Pegando mal, obviamente, para a empresa, a catuaba selvagem, se não me engano, que é a que tem com açaí. Bom, o que aconteceu? Esse é o case também de como, primeiro, é o posicionamento digital e a construção da marca. A empresa em si, ela se pronunciou, ela não deixou esse case viralizar de uma forma negativa para com a empresa. Ela sim informou que aquele resquício que se tinha na garrafa era do açaí, então não era sujeira, não era nada. Convidou inclusive o youtuber a conhecer a empresa. Então esse é um grande exemplo de como uma marca tem que se construir a favor dela, quer dizer, passar as informações do seu produto, do seu serviço e, claro, ter uma presença digital forte e constante, não é? A gente teve um case semelhante, inclusive, recentemente, de um achocolatado que foi acusado, né, de numa das suas caixinhas ali, durante o consumo aí de uma criança, alguma coisa assim, tá contaminado, depois pesquisas mostraram, né, estudos mostraram ali que na verdade aquilo havia sido contaminado por um terceiro, e aí a empresa, achei bastante interessante, li sobre esse case. A empresa em nenhum momento deixou de responder às indagações, foi achincalhada nas redes sociais, né, num primeiro momento, mas jamais deixou de responder às dúvidas. E aí, quando toda essa confusão foi desfeita, se pronunciou tanto nas redes sociais aí como
mais oficialmente para toda a imprensa. Eu queria encerrar a entrevista agora, Bruno, falando sobre estratégias de marketing para micro e pequenas empresas. Que dicas você daria? Legal. Bom, a primeira dica eu gostaria de falar, eu acho que a presença digital, o marketing digital hoje é muito importante e é muito fácil. Primeiro que nenhuma outra plataforma de comunicação você consegue metrificar e saber as informações do que o que você gastou, o ROI que você está tendo naquele investimento, quem está acompanhando, quem não está, quer dizer, se aquela campanha ou aquela propaganda em si, ela impactou o público que você gostaria. Então eu acredito assim, a internet é um grande canal de comunicação onde se tem um retorno muito fácil, um investimento baixo. Claro que as mídias tradicionais, o rádio, a televisão, os jornais, os outdoors, não é que a empresa deva parar de se fazer isso, não. Eu acredito que assim, a presença digital, inclusive o rádio, a televisão, todas estão nesses canais de comunicação da internet, e eu acredito que seja para os micros e pequenos empreendedores, é um caminho mais fácil, primeiro, de baixo custo, e é onde se pode se criar peças e campanhas muito mais facilmente. Lembrando que sempre é como a gente falou, pensando na estratégia de marketing, de como abordar o público na internet. Você tem uma fanpage, ok, mas comente sempre com o teu público, converse com o seu, não deixe um post parado, os comentários ali, sempre responda, tenha uma presença marcante e forte. E claro, a estratégia de marketing hoje, se a gente pensar, não existe uma fórmula, né? Porque cada segmento é um público diferente, cada produto é um tipo de perfil de consumidor. Mas o que a gente pode pré-estabelecer em qualquer campanha de marketing e qualquer canal de comunicação primeiro, tá bem alinhado com o público consumidor que aquele produto e aquele serviço vende e faz, quer dizer, saber conhecer o teu público. Eu acho que esse é o primeiro fator vital e importante. A empresa tem que saber conhecer qual é o público dela e fazer a propaganda para esse público, entendeu? Eu acho que seria a dica em qualquer canal de comunicação e principalmente na internet, que é onde grande parte dos consumidores estão ativamente. Então, aproveita esses canais de comunicação, o Facebook, o Instagram, Snapchat, que chegou agora fazendo uma campanha muito legal, interagindo muito bem com os millennials, esse grupo novo de consumidores que está chegando, enfim, e de ter uma estrutura de comunicação interessante, tentar inovar. Eu acho que a inovação é o caminho para qualquer segmento e qualquer serviço, e tentar fazer um pouquinho, pensar fora da caixa, sabe? Fazer mais do mesmo. A gente sempre vê campanhas sempre muito iguais, né? As liquidações, enfim. Eu acredito que, como eu falei, os consumidores estão muito mais exigentes do que décadas atrás, né? Nós estamos no milênio da tecnologia, da informação. Então, as empresas têm que se posicionar nesse sentido, saber, primeiro, conhecer muito bem, definir muito bem quem é o público e, claro, aproveitar muito bem desses canais de comunicação, principalmente nas redes sociais, na internet. Ok, então, as estratégias de marketing para as micro e pequenas empresas. Esse foi o assunto do nosso programa Espaço Aberto de hoje, com a presença do Bruno Braga, que é especialista em marketing, consultor de marketing nesta área. Eu queria, Bruno, te agradecer pela presença. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por poder falar um pouquinho sobre marketing, principalmente para as micros e pequenas empresas. Eu acredito que o ano de 2017 tem sim um ano para ser muito diferente, com otimismo no consumo, principalmente no varejo, e é o momento das empresas se preocuparem de como fazer uma campanha bem estruturada, bem elaborada e, claro, sempre pensar que a propaganda sempre será a alma do negócio. Ok, nós agradecemos sua presença aqui na TV e na Rádio Câmara e também a sua sintonia aqui conosco. Até a próxima.